um pouco do Jordão. E vocês aí na folha vão escrevendo vocês mesmos. Tá? Então, bastante individual. Isso aqui nem de maneira nenhuma vai sair um igual ao outro. A ideia é essa mesmo. E a primeira coisa que vocês vão iniciar é desenhando no centro da folha um personagem. Vocês. No meu caso, o meu desenho foi simplesmente 5 palitinhos e uma cabeça e cabelos. Claro. Porque eu inicio, com vocês, mais ou menos na idade que vocês estão hoje. Eu tinha 18 anos. Lá em 95. Joia? Então desenha vocês. 95. Todo mundo que puder. Não, eu já desenhei, eu estou desenhando o Jordão. Você vai desenhar você hoje. Joia? Então o Jordão em 95 era um personagem de um boneco contendo 5 tracinhos, uma cabeça e cabelos. Isso, gente. Era Jordão na frente de um espelho, olhando para ele e perguntando: e agora, meu amigo? O que você vai fazer da sua vida? Em 95 nasceu meu filho. Em 95 eu passei no vestibular. A minha época tinha vestibular. Passei em 2 cursos. Puxa! Em Direito e História. Olha só, o dilema. Direito para ganhar dinheiro e História porque eu gostava, amava, me identificava. Em paralelo a isso, eu precisava o quê, gente? Trabalhar. E como é que se trabalha quando você não tem experiência? Começa de graça. Cara, eu vou contar para vocês. E tomara que ninguém chore no final. Porque é mais ou menos assim. A última vez que eu contei essa história, muita gente, eu trabalhei muito, gente. De manhã, de tarde, de noite. Sem feriados. De graça. Teve gente aqui em Campinas que ficou rico às minhas custas. Eu ainda não. Mas vamos chegar lá. Então, tinha que estudar, mas precisava trabalhar. Por quê? Porque meu filho tinha nascido. E eu, com 18 anos, eu olhava para mim e dizia assim: cara, e agora? Nisso, gente, eu começo a falar para vocês um paralelo entre educação e prática. Entre conhecimento, você saber fazer, você ter força de vontade e um elemento muito especial, que é você acreditar em você mesmo. E naquela época, eu só tinha isso. Eu só tinha a força de acreditar que eu, ali, um jovem, que já tinha estudado no Senai, que já tinha terminado a eletricidade, que já tinha terminado a eletrônica, precisava estudar e trabalhar porque estava iniciando uma nova família. Olha só o grau de responsabilidade. Então, comecei. E emprego é fácil conseguir? Eu quero estudar em 2 universidades. Impossível, né? Antes disso, como eu já havia dito, eu já tinha estudado eletricidade e eletrônica. E no Senai, tem uma passagenzinha que eu acho importante de citar. Eu ia muitas vezes para a escola andando. De ônibus, mas ia principalmente andando. E eu sempre ia assim, procurando dinheiro. Procurando mais alguma coisa? Quem sabe? Mas eu sempre ficava naquela, procurar, buscar. Por que eu ando tanto e não encontro? Por que ele consegue e eu não? Uma interrogação na cabeça da gente. O que nos move, gente, muitas vezes é a pergunta e não a resposta. Porque a resposta nós vamos encontrá-la em algum momento. Mas aquela inquietação é que vai te movimentar. E no meu caso foi assim. Aí,
Eu andando, chutei um lápis. Peguei o lápis. Aí eu peguei o lápis. Porra, podia ser um maço de dinheiro, né? Mas era um lápis. Outro dia, andando novamente e procurando, cabeça baixa, chutando um monte de areia, encontrei um alicate. Um alicate universal de eletricidade. Fazia eletricidade, fiquei feliz pra vida. Nisso veio aquele estalo. Plim! E era o meu anjo da guarda falando comigo. Tá vendo, Jordão? Para ter dinheiro, para conseguir as coisas, primeiro você vai ter que estudar e trabalhar. Nunca mais eu andei procurando. A última vez. A partir dali, era só, focar. E os pés? Como é que vocês andam? No chão, cabeça na nuvem e o sentido sempre para frente. Meu nome especial é Jordão. Jordão é o nome de quê? De um rio. O rio, ele sempre vai para frente. Ele nunca volta. Então, continuando, 95, precisava trabalhar, estava na universidade, na estadual, ferrado, na federal, 9,3. E aí? Continue em direito ou em história? A pressão social era muito grande lá em casa. Para que você vai fazer história? Fazer direito. Seu pai foi advogado. Chegou num ponto, gente, que lá na universidade, no primeiro dia de aula, de uma determinada disciplina, a professora leu meu nome, aí disse assim: você é Jordão Moreira da Silva Júnior? Teu pai foi o melhor aluno dessa universidade. Ele terminou esse curso em 3 anos e meio. Se você for 10% do que ele foi... E eu o quê? Então, nisso, muito trabalho. Fazia prova, tirava 0. Lia os livros, não conseguia fazer nada. Porque todos nós sempre temos 2 lados. Um lado muito positivo, mas um lado negativo. Um lado que você tem problemas e um outro lado que você tem virtudes. E o meu lado de problemas era muito grande. Para vocês terem ideia, eu não conseguia falar problema. Por causa do R. Tu já imaginou o cara que tinha problema? R e L numa mesma palavra, para mim era impossível. Só que, mais uma vez, eu tinha uma necessidade, tinha que trabalhar, tinha que estudar. Encontrei um papelzinho com um curso de serigrafia. Eu sempre gostei muito de arte, até hoje eu trabalho no meio, né, podemos dizer assim. Com serigrafia. Eu não fui ser eletricista, porque tinha medo de queda, de cair de cima de uma escada e morrer. Não fui ser eletrônico, apesar de amar, até hoje consigo trabalhar na área. Hoje mais evoluído para a parte de automação. Mas tinha medo de levar choque, de tomar choque. Que coisa, como é que o cara vai se dar bem num negócio desse? Você não consegue subir numa escada e ter medo de tomar choque? Não vai dar certo nunca. No curso de serigrafia, eu comecei a trabalhar. Então, meus amigos lá da universidade começaram a comprar as camisas que eu fazia. Direito, história, e começou a movimentar. E daí, eu comecei a trabalhar com pessoas. Eu vou falar de 4 tipos aqui. Prestem bem atenção. E aí no papel, coloca a exclamação, que são as dúvidas. E se você tem, você pode citar as suas, digamos assim, virtudes e seus problemas. É bom saber. E essas pessoas que entraram na minha vida, quem foram? Amigos, parceiros e clientes. Tem um quarto que daqui a pouco eu vou falar nele. Vocês têm amigos? Vocês têm parceiros?
vocês têm clientes? Sim, ainda não, tal. Aí eu chamo a atenção. Todos nós estamos aqui para servir e ser servidos. Trabalhar e receber. Dar e receber. Pagar e receber. Prestar um serviço, receber um serviço. E assim por diante. Então, meus amigos naquele momento, eles se transformaram em parceiros, que foram me indicando a outras pessoas, a fornecedores. Eu precisava fazer a arte da serigrafia. Eu precisava de computadores. Em 95, um computador, gente, chegava ao preço de um carro. E como é que Jordãozinho ia comprar um computador se não tinha dinheiro? Me diga. Hoje é fácil. Hoje a gente divide em 12. Naquela época não era assim, não. Não é verdade? Então, comecei a adquirir parceiros. Cara, tu tem um computador? Faz uma arte para mim. Eu te pago. E foi fazendo. Um vizinho meu viu o potencial da coisa, aí chegou assim e disse: Jordão, para de comprar as artes com ela e vem produzir comigo. Se transformou em quê? Sócio. E sócio, gente, como é que se comporta? Sócio era aquele cara que tinha o dinheiro, tinha o computador, você tinha vontade, sabia fazer, porque já tinha estudado. O que aconteceu? O meu sócio ficava numa rede. E Jordão, trabalhando. 95 foi a época da internet. Foi quando a gente começou a adquirir, né, internet, um modem 14400 que fazia... Maravilha. Eu tinha internet no computador e nunca tinha usado. Uma coisa que eu sempre me preocupei, e por isso que chamo a atenção de vocês: se capacitem, estudem. Todos, até hoje, todos os cursos que eu fiz, eu sempre coloquei em prática. E naquela época eu precisava de um curso de gestão. Então eu fui estudar gestão de negócios. Abri o Excel, fiz uma planilha e identifiquei onde é que estava o meu gargalo. Eu trabalhava, produzia, mas não colhia nenhum fruto. Por quê? O dinheiro estava indo para onde? Fala, gente. Para o sócio que estava na rede. O que é que então aconteceu? Chamei o sócio, chamei minha mãe e quebrei o cacete. Por quê? Porque eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha estudado. Então eu mostrei, olha, a planilha do Excel está dizendo isso. Cara, eu saí da sociedade, diga com o quê? Não, melhor ainda, uma dívida, uma impressora, um scanner, uma cadeira e um pente de memória. E uma gastrite crônica. O pente de memória, para vocês terem ideia, eu fiz um chaveiro e botei na minha bolsa. Você está rindo hoje porque você não sabe. Eu passei 2 anos só comendo peixe grelhado, frito, arroz branco e legumes para diminuir a gastrite. Aquele pente de memória significava muito para mim. Significava que ele era apenas um pente de memória. E eu continuei trabalhando. Os meus amigos que me indicaram e que assim, aquele parceiro que trabalhava comigo no computador voltou. Fui então novamente ao Senai para fazer um curso de manutenção de máquinas, de microcomputadores. Porque eu sabia operar, mas eu não sabia o que era um computador. Então por isso que meu sócio passava a perna. Quando eu terminei esse curso, gente, eu fui então trabalhando, apareceu uma oportunidade no TRE 98. E lá no TRE como técnico em informática das urnas eletrônicas. Primeira vez com voto de urna eletrônica. Eu sempre tive muita vontade, gente. Então não tinha medo. Era o diferencial. Porque quando você não tem nada, você já não tem nada. Então tudo que vem para você é lucro.
Então, quando o cara perguntava, você sabe fazer? Sei. Não tinha nem ideia de como fazer. Mas eu sempre pedia, me dá um prazo, me dá 2 dias. Corria em quem sabia fazer. Cara, me ajuda, como é que faz isso? Me presta o livro. E passava a noite estudando. No outro dia eu ia lá. E fazia. Por quê, gente? Porque precisava, tinha necessidade. Tinha força da vontade. E foi. No TRE, conseguimos novos amigos, novos parceiros, novas indicações. Em 98, eu fui indicado para fazer um estágio. Ó, estágio de direito. O que é que vocês acham? Foi aonde? TRE? Não. Não. Eu vou falar que eu fui no presídio fazer um trabalho e quando eu vi aquilo, foi impactante demais para mim. Fui trabalhar no provedor de internet como estagiário de direito. O cara precisava de um técnico. Foi a melhor das minhas opções, cara. Por quê? Porque ali eu estava diante do cenário internet, estava diante de Campina Grande, que precisava de técnicos de informática, de pessoas que sabiam fazer e, mais ainda, pessoas honestas. No caso, eu. Porque como eu tinha passado por uma situação de desonestidade, jamais ia fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Então eu entrei no mercado, estava com o pé dentro do mercado, comecei a ganhar mais clientes, comecei a entrar dentro da casa das pessoas. O cara ia botar a internet, me chamava e perguntava, o que eu posso fazer nesse micro para melhorar? Ah, bota memória, bota um HD, troca a placa-mãe. Ah, tá queimado. Eu consertava. Cara, eu consertei tanto computador nunca na minha vida eu consertei tanto computador. Porque como sabia eletrônica, eu ia exatamente aonde? Nos componentes. E como era muito caro, as pessoas ficavam extremamente felizes quando eu fazia uma manutenção que deveria custar 300, 500 reais, eu fazia por 50, 30. Porque era honesto. Isso eu não troco por nada nesse mundo. Foi. Em 2000, eu fiz a primeira transmissão, vocês nem nascidos eram. Primeira transmissão de internet de Campina Grande, da Micarande. Vocês não foram a Micarande. Então, primeira coisa, gente, isso era inédito. Por quê? Porque tinha gente de todo mundo vendo um trabalho nosso. Quando começou o upload, e quando começou o download, e quando as pessoas começaram a ver a festa de Campina Grande pela internet, e quando a gente começou a perceber que as pessoas faziam o quê? Referenciavam a nós. Eu estou falando da Upline, eu estou falando da CGNet, provedores que hoje nem existem mais. O padrão de negócio foi extinto, mas naquela época nós fizemos história. E foi, ó. Chegou no ponto que fui demitido. E vocês pensam que eu parei? Não. Quando eu saí da CGNet, eu já sabia fazer, já era conhecido, tinha clientes, tinha parceiros, tinha amigos. Não tinha sócio. Em 2001, eu abri a minha empresa. Isso foi demais, cara. Porque um dos maiores sonhos que eu já tive na minha vida foi dar emprego. Eu cheguei uma vez no Cine para conversar com meus amigos. Aí chegou um senhor. Ei, eu tenho uma vaga de motorista de ônibus. Quer ir? E a menina do Cine olhou para ele e disse, não, Jordão é empresário. Eita! Tem noção? Joe! Muito style. Então, empresário, você era empresário, as pessoas já olhavam para você de outra forma. Eu já não era mais uma pessoa física, eu era uma pessoa jurídica. Eu já não era mais um menino que mexia no computador, e sim o técnico em informática, um pé, ó, no sucesso.
comecei a contratar as pessoas, porque chegou num ponto que eu já não conseguia mais atender. Na minha loja, chegaram a trabalhar 4 pessoas. Em 2001, eu tive a oportunidade da minha esposa vir trabalhar comigo. Full fight. Isso significa o quê? Tempo integral. Era mulher, dona de casa, era empregada não, né? Era ela, a colaboradora, mais ainda. Ela era a minha sócia. Então, a pessoa que trabalhava comigo. Nessa época, gente, sabe como era que eu ia fazer os atendimentos nas indústrias? Chuta aí. Eu ia como? De ônibus? Andando mais não. De bicicleta. Ó, de bicicleta. E sempre, peguei um contrato do governo do estado. O computador de Cássio Cunha Lima passava pelas minhas mãos. Quer dizer que muita quantidade passou. Bem, gente, não vamos entrar nos detalhes. A ética profissional, tá? Mas eu estou citando para vocês o quê? Que a gente saiu de um menino que só tinha um sonho, tinha uma interrogação na cabeça, tinha uma necessidade de vida e começou a fazer. Caiu e levantou. E levantou e foi montar sua empresa. Teve coragem, teve a ousadia de fazer. Governo do Estado da Paraíba, meu cliente. O que é que eu pensei? Vou ficar rico. Cara, não foi bem assim. Enquanto o governador do estado tinha o meu telefone direto, eu ia para casa dele, ajeitar o notebook dele, o dinheiro não saía. E não saiu o primeiro mês, não saiu depois, não saiu um ano. Eu faturava nota, precisava pagar notas, e o dinheiro que eu recebi todinho foi imposto. Consumiu todinho, só ficou o trabalho, mas ficou a experiência e valeu a pena. Os meus colegas começaram a me cobrar. Em 2004, eu já não estava mais em direito. Eu tinha deixado o curso. Porque chegou uma tia minha e me disse o seguinte, e eu deixo aqui uma dica para vocês. Aquilo que estiver dando certo na sua vida, se dedique 100%. Aquilo que não está dando certo, cara, vá deixando de lado. Porque aquilo vai lhe sugar. E vai ser quase que uma âncora. Vai te levar para o fundo. Então, lá em direito não estava dando certo. O que é que eu fiz com o curso? Chutei para frente. Já tinha deixado história porque precisava terminar direito. Não terminei nenhum dos dois. Ó. Continuei trabalhando. Cada vez mais. Chegou um ponto, gente, que eu já era referência. As pessoas, quando falavam em manutenção de computadores, em venda de computadores, faziam referência a nós. A empresa se chamava J Prisma. Nós iniciamos ali na Prata, depois nós fomos para Praça do Trabalho. E em 2004, chegou um amigo meu que tinha ido para os Estados Unidos trabalhar e ganhar dinheiro. Chegou, voltou, estava com dinheiro. Aí chegou para mim e disse, Jordão, vamos montar um negócio juntos? Era mais um sócio. Nessa época, o que estava bombando mesmo, era um troço chamado Lan House. Nessa época, eu já vendia máquinas. Então eu já tinha um acesso a máquinas. Máquina top para Lan House era dinheiro, cara. Hã? Aí o cara chegou para mim e disse, olha, eu tenho um dinheiro para investir. Pá, puf, jogou em cima da minha mesa. Eu disse, bacana, tá aqui o cara que aceita. O que é que nós fizemos? Compramos as máquinas, saímos daqui do centro e fomos lá para uma casinha velha que tínhamos derrubado, tínhamos começado a erguer o prédio da J Prisma, ó, lá no Cruzeiro. Então, começamos a incrementar o negócio, a fazer a roda girar. Éramos assessoria em informática, éramos loja de equipamento e agora Lan House. Se chamava Gameland.
Ó que massa. Gameland. 8 computadores. 8 computadores top. Nós instalamos 50 jogos de uma porrada só. Pá, o cara chegava assim. A fila de espera, nossa, era de mais de 1 hora. Se a gente tivesse vendido carro, casa, a gente tinha estourado de dinheiro. Porque a demanda era muito alta. Passados 3 meses, o que é que meu sócio fez? Exatamente. Ele não suportou uma coisa que aí eu assumo. Nessa época, eu era um cara que já se considerava como... Oi? Eu posso dizer que Bill Gates não, mas eu me senti o cara. É o ego. O ego era alto demais, cara. Eu me sentia o próprio Bill Gates. Eu me sentia o Galáxia. Tá? Tudo bem? Eu era arrogante, presunçoso, certo? E não tinha o trato de falar com as pessoas. Então, meu sócio, que era gente boa demais, até hoje é meu amigo do coração, chegou pra mim e disse: não, dá não, cara, pra trabalhar contigo não. Eu vou abrir a minha lan house só, tu fica aí. Cortamos a lan house no meio. Ele levou 4 máquinas, eu fiquei com 4 máquinas. Ele abriu a lan house dele, conseguiu sucesso e eu continuei na minha. Na minha pegada. Não tinha dinheiro. O que é que eu fiz? Na época eu tinha um notebook bom. Na época eu tinha algumas máquinas. Lembra da minha sócia? A minha mulher? Mulher é o poder. Né? Então, mulher é o poder. A minha mulher foi no meu distribuidor, chegou lá, parceiraço assim, gente boa demais. Cara, eu tô precisando de máquina para tu estar lá na lan house. Quantas máquinas você me dá nesse notebook? Eles... Ana Paula, eu não troco máquinas, eu vendo máquinas. Isso era 7 horas da manhã. Deu 9 horas da noite, meu amigo, e a mulher lá. E aí, tu vai trocar ou não vai? Ei, cara, vamos trocar máquinas. Ele viu que o negócio não ia dar certo, que a mulher era mais insistente do que eu. O que foi que aconteceu? Trocou as máquinas. Então, aqueles 4 computadores que o cara levou, ela trouxe. Mantivemos as nossas máquinas da Lan House no time. Gente, sem brincadeira nenhuma. A Lan House rodava das 24 horas, pelo menos 14 horas. Sem desligar. A gente não tinha mais como investir. E continuamos os nossos negócios, os mix. Assim podemos falar. Então, o tempo foi passando, nós fomos crescendo, contratando, fazendo, mas chegou um tempo que o negócio começou a ficar difícil. 2006. Você não sabe, vocês reclamam, por exemplo, quando vocês, talvez não hoje, mas a melhor coisa do mundo é você ter trabalho. Porque quando o seu telefone não toca, e quando chega as contas, é fight, cara. Quando passou 15 dias sem entrar um cliente na loja,